Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, que curte o programa, que acompanha o programa e, mais do que isso, né, que gosta de contribuir, que gosta de repercutir os assuntos, os temas que são tratados aqui, mandando as suas opiniões ali nas nossas redes sociais, dando a sua visão sobre os temas que são abordados, mandando mensagem, criticando, mandando sugestões, nomes de pessoas que podem ser entrevistadas ou participar do debate. Toda essa construção do Vejam Só passa muito por você e a gente não cansa de agradecer por todo esse apoio e incentivo que você que nos acompanha dá. Inclusive, vou deixar aqui também, pedir para o pessoal colocar meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, manda sua mensagem. É muito bacana poder receber esse seu carinho também, poder conversar com você, responder algumas perguntas, a gente trocar ideia, bater papo. É mais um canal aí para a gente poder utilizar. E, obviamente, lá no perfil sempre tem alguma coisa dos bastidores aqui do programa. Aliás, recebo também muita mensagem do pessoal falando dos nossos erros aqui. Quando a gente erra, o pessoal manda mensagem lá e é muito legal a gente poder fazer essa construção juntos, tá bom? Então vai lá, manda sua mensagem, muito bacana poder conversar com todo mundo que passa por lá, tá bom? E deixo, obviamente, registrado o meu carinho e agradecimento a cada um de vocês. Bom, vou começar apresentando os meus convidados para a gente poder iniciar a nossa conversa de hoje. E hoje a gente tem um tema que eu particularmente gosto demais, porque fala de uma questão muito prática do dia a dia, da vida cristã, da cosmovisão cristã, né? Da forma como o cristão precisa enxergar e observar o mundo ao seu redor. E é um assunto que me agrada demais quando a gente fala dessas questões práticas. Tenho certeza que você vai aprender muito. Fica ligadinho aí. Vou começar apresentando os meus convidados. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o evangelista Marcos Moraes de Paula. Ele que é lá da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Evangelista Marcos, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço essa oportunidade e eu creio que o tema é um tema bastante excitante, né? Sim. Porque é um tema que tem muito a ver com a vida, né? Com as práticas cristãs. E é um prazer estar aqui com vocês e vamos aprender juntos, né? Sim. Vamos aprender juntos nessa noite. Vamos construir junto. O objetivo do Vejam Só, como eu gosto de falar bastante, não é simplesmente oferecer uma resposta fechada, mas é incentivar, é instigar, é provocar quem nos assiste a buscar respostas, a estudar, a se aprofundar no tema. O tempo do programa é curto, a gente não vai conseguir falar de tudo, mas você que nos assiste pode aprofundar isso depois aí na sua casa também. Evangelista Marcos, é padrão aqui no Vejam Só a gente começar com as informações da igreja. Eu vou pedir, por favor, para o irmão passar as informações da igreja que o irmão congrega para a gente, por favor. A igreja que eu dirijo está ali na rua Flamínio Tresti, né? Jardim São Paulo, região da Zona Leste, igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o campo de São Caetano do Sul. Os nossos trabalhos lá é de segunda-feira, nós temos a oração, na terça-feira nós temos o culto de ensino, na quinta-feira nós temos culto temático, né, que a gente dá um tema e coloca como uma campanha, e no domingo nós temos o culto da família. Boa. E de segunda-feira nós aqui estamos já instalando uma classe de teologia do núcleo do CETESC, Seminário Teológico das Assembleias de Deus. Que bacana, que legal, que benção. Hoje o programa é dominado aqui pela turma da Zona Leste hoje, da Zona Leste. Evangelista Marcos, nós vamos deixar durante o programa os contatos que o irmão disponibilizou. Sim. Então, você que nos assiste, tiver interesse de conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão, entrar em contato com o irmão, saber melhor ali sobre o trabalho realizado também, você pode acessar esses canais que estarão à sua disposição. Se durante o programa você não conseguir anotar, perdeu, passou, não tem problema. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Nós vamos deixar tudo anotado lá para você poder acessar e entrar em contato também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Amém. Seja muito bem-vindo ao programa. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade, ele que é um parceirão aqui do Vejam Só, reverendo Amaury Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Amaury, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre uma alegria recebê-lo aqui, encontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho com o irmão também. Seja bem-vindo. Bem, obrigado, Zeca. Uma alegria estar de volta. Sempre gostoso estar aqui, gostoso assistir o programa. E sempre também precioso quando, de repente, a gente vai
Esse dia eu estava no Canadá e o sujeito... Você vai no Vejam Só, não é? Olha onde chega. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é interessante ver como o Vejam Só tem um alcance Brasil e até fora do Brasil. Prazer grande estar aqui mais uma vez. Prazer estar aqui, conhecer também o evangelista Marcos. Grande alegria estar juntos e poder, de alguma forma, aprender e contribuir também com os nossos preciosos aí, telespectadores, ouvintes e internautas e tudo mais, né? Sem dúvida. Com a internet agora, essas barreiras de fronteira geográfica já não existem mais, né? A gente extrapola isso e de fato, Vejam Só, tem um alcance muito grande e a gente agradece demais toda a nossa audiência internacional também. Recentemente, o Ricardo Rio esteve aqui no programa. Isso. Falei que ia passar um relatório para você da participação dele lá. Tem que relatar, porque ele está naquele processo ainda de ordenação, né? Ricardo, meu irmão, um abraço, viu? Tá. Obrigado pelo carinho. Gente boníssima. Parte do currículo agora para ser ordenado, licenciado, passar no Vejam Só e sabatinar aqui, né? É passar aqui no Vejam Só, enfrentar o debate do Vejam Só. Porque não é fácil, eu falo para todo mundo. Às vezes o conhecimento aqui no Vejam Só conhecimento não basta. Porque toda a dinâmica de câmeras, do estúdio, acaba... Tem que ter um quesinho a mais. Mas o Ricardo é gente boníssima. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Leve o nosso abraço lá também para ele. Reverendo Mauri. E para a gente começar, vou pedir também as informações da igreja, por favor. Certo. Nós estamos na Igreja Presbiteriana da Penha. Estamos na Major Rude 145, ali no centrinho da Penha. Temos cultos aos domingos, 9h30 da manhã, 11 horas. Para quem fala espanhol, tem um culto em espanhol, tem uma grande comunidade hispana. E culto às 18 horas também. Segunda-feira temos um culto bem para a Zona Leste, né, às 20 horas. E depois temos lá 14h30 na quarta, adolescentes na sexta, jovens no sábado, atividade semana inteira. Tem pouca atividade lá na igreja, tem pouca atividade. Uma igreja grande, super influente ali na região, né, da Penha ali, que é um coração, né, da Zona Leste ali. A Penha dá para ser quase um município já, né? Para ser um município de tão grande ali. E nós vamos deixar também as informações da igreja Presbiteriana da Penha e do Reverendo Mauri à sua disposição durante o programa e também lá no nosso canal do Instagram, tá bom? Nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai ter acesso também a todo esse conteúdo, falar com o Reverendo Mauri, pegar informações da igreja e, obviamente, tratar do tema também que nós vamos falar nesta noite. Inclusive, já vou pedir para o pessoal colocar aí o nosso GC com o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. E a pergunta, nós colocamos de maneira mais específica do músico. Mas, obviamente, que durante a nossa conversa nós vamos falar do cristão de maneira geral. A pergunta é a seguinte: o músico cristão, aquele que tem um ministério dentro da igreja, ele pode tocar música secular, trabalhar com isso? Tocar na noite, como o pessoal fala, né? Ou em bandas, exercer a sua atividade profissionalmente na música, sem ser na área ou na linha gospel? Aliás, será que ele pode, inclusive, ouvir esse tipo de conteúdo? Seria um problema para a sua edificação, para a sua fé? Como é que isso poderia interferir ou não na sua caminhada cristã? E durante a conversa nós vamos abranger um pouquinho mais também de todo cristão, o problema ou não do cristão ouvir músicas fora da linha, né, ou da dinâmica gospel, digamos assim. Vou começar pegando as opiniões dos meus convidados, as observações iniciais. Na sequência, vou abrir para a sua participação também, tá bom? Evangelista Marcos, vou dar o privilégio de começar esse bloco ao irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Pode o cristão... E aí, a gente colocou ali tocar, né, no secular, mas a ideia seria trabalhar, né, exercer profissionalmente, né, uma atividade na área da música também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Olha, eu acredito que não. Por quê? Para a gente falar sobre o músico, nós temos que primeiro falar sobre a música, né? O poder que a música ela tem. Então a gente pode perceber que é o seguinte: a música ela molda pensamentos, ela molda emoções. E é interessante que em 1 Samuel capítulo 16, do verso 14 ao verso 23, a Bíblia vai dizer que Saul estava com o espírito mau. E aí o que aconteceu? Chamava, né? Vamos procurar alguém que toca harpa, né?
E aí encontraram o Davi, e é interessante que no verso 23, ele diz bem assim: sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então veja o poder que a música tem. Então, a música pode inspirar pensamentos elevados e ações morais elevadas, como pode levar alguém também a atitudes, né, da natureza velha, da natureza humana. Então, o que acontece? Sendo assim, eu não vejo como um músico cristão que teve uma experiência com Cristo, que experimentou da glória de Deus, que vive para Deus, ele sair para tocar. Eu toco na igreja até 9 horas e depois eu vou sair para tocar na noite. Eu não vejo como, né, ainda mais sendo nós templo do Espírito Santo, eu não vejo como conciliar isso, né? Essa questão de eu toco para Deus, aqui eu estou adorando a Deus com a minha instrumentalidade e daqui a pouco eu estou tocando músicas do mundo que somente levam a alegrar o quê? O espírito humano, né? Então, eu acredito que, por conta disso, eu acho que o músico não deve nem tocar e nem ouvir. Por quê? Porque a música, ela exerce uma influência muito grande. Você pode ver que nos anos 50, a partir de 55, quando surgiu o rock and roll, né? Quando o rock and roll entrou no mundo, veja a história. Né? As pessoas ficavam freneticamente doidas, rasgavam a roupa, ficavam loucas, né? Por quê? Pelaquela influência daquela música. Então, quando eu toco uma música, eu toco ela com o coração. Eu não toco ela só com a intelectualidade. Ela faz parte aqui dentro, ela está mexendo aqui dentro. Então, como é que eu posso tocar um louvor a Deus e daqui a pouco eu estou tocando uma música que hoje, né, existem muitas músicas que até ouvir dá vergonha, porque é muito sensual. Eu sei que Paulo disse, eu marquei um versículo aqui, Paulo diz assim, Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, veja bem, existe a música, né? A música intelectual, existe a música sensual e existe a música espiritual. Então, como é que eu posso, né? No momento eu estou tocando uma música espiritual e daqui a pouco estou tocando uma música que não tem nada a ver com louvor a Deus, não tem nada a ver com adoração a Deus, né? E quando nós olhamos para o povo de Israel, sempre Deus fez questão de que o povo fosse exclusivo. Vocês vão me adorar a mim, vocês vão se dedicar a mim, é uma adoração exclusiva. E eu não vejo como posso conectar essas duas coisas, entendeu? Perfeito. Então, perfeito. a partir dessa concepção, eu acredito que não é bom. Não é bom. Tranquilo, depois a gente, obviamente, tem muitos aspectos para a gente conversar e aprofundar também, mas, reverendo Amaury, eu quero ouvir as suas observações sobre essa questão. Pode o músico, né, aquele que exerce essa atividade na igreja, tem inclusive algumas igrejas que têm músicos contratados mesmo, algumas são até pastores, né, líderes e tudo mais, exercer essa atividade na igreja e tocar também profissionalmente fora da igreja, ou até aqueles que são mais amadores mesmo, mas exercer essa atividade fora da igreja. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Então, essa separação, né, do eclesiástico e secular, ou do espiritual e do secular, né? As duas coisas se misturam, né? O cristão, ele não pode viver uma dicotomia, a vida dele inteira tem que ser para a glória de Deus. Mesmo que ele faz fora do ambiente eclesiástico, de culto é culto a Deus, é adoração a Deus. Então, separar entre o sacro e o secular não é uma tarefa tão simples, porque há atividades, há rituais ditos sacros que ofendem a Deus e há rituais ditos seculares que não ofendem a Deus. Então, só carimbar secular, sacro,
não basta, a coisa é bem mais ampla. Quando nós falamos de um cristão, ou de um cristão que toca na igreja, toca no secular também, eu entendo que não tem problemas. Por quê? Às vezes nós estreitamos a nossa visão aqui do que nessa separação, que é difícil, que é complicada, separar aqui é simplificar demais o que é secular. O que a gente pensa em secular? Ah, toca no barzinho. Vou dar exemplo, eu tenho músicos lá na igreja que tocam, eu tenho músicos que tocam aqui no Fantasma da Ópera, quando apresentou quase 2 anos aqui em São Paulo. Eu tenho músicos que são da Orquestra de São Paulo, são funcionários. Né? Eu tenho gente que é da USP, funcionário da área de música. Ele toca o secular, ele toca Beethoven, ele toca Bach, ele toca... Ou seja, ele vive disso. Essa é a profissão. Ele estudou, ele formou, fez bacharelado, fez mestrado, treina 6, 10 horas por dia para tocar um trompete, uma flauta, um violino, né? E é a profissão dele. Então, assim, eu dizer que esse músico não pode tocar na igreja porque ele toca lá, ele toca no teatro, ele toca no espetáculo que se monta na praça, ele toca em várias casas de concerto, de ópera aqui de São Paulo, fora de São Paulo. Tem um moço frequentando que é um dos grandes sanfoneiros aqui de São Paulo, e a profissão dele é tocar para bandas, né? Ele toca, ele grava em estúdio para bandas. Então, eu entendo que é bem complexo, e a gente, de certa forma, picha o músico. Vamos perguntar mais. O sujeito dá aula na escola dominical, ele é professor secular. Ele pode dar aula no secular? Sim. O sujeito é artista, ele pinta, e ele vai lá e ele faz o cenário do teatro do Natal na igreja, da Páscoa na igreja. Ou seja, ele vai lá e vai ter um teatro evangelístico, ele vai lá e monta o cenário. E ele é profissional, produtor desse tipo de evento fora. Ele pode fazer lá fora, não pode tocar na igreja. É arte. Música é arte. A música, a gente pode dizer que existe música boa e música ruim. Tem música não sacra, não da igreja, que é ruim, e tem boa. Tem música dita sacra da igreja que é muito ruim. Que eu não permito cantar certas músicas, mesmo que é gravadora gospel, o cantor é gospel, mas ela canta coisas equivocadas, né? E não é só a letra. Às vezes a melodia é ruim. O evangelista Marcos está falando do rock, por exemplo, do ritmo. Ou seja, tem ritmo próprio para o culto e tem ritmo inapropriado para o culto. A música é uma linguagem, né? Então, o ritmo, ele tem finalidades, ele tem resultados. Então, o que se precisa provocar num culto. Então, tem música que não cabe. A letra é gospel, o guitarrista é crente, o baterista é crente, a banda que gravou é crente. Bom, essa é uma música para você ouvir no som do carro, não é uma música para o culto. Sim. Né? Então, tem toda essa distinção. Então, eu entendo que, de fato, a nossa tarefa ao abordar essa matéria é complexa. Tem muitos desdobramentos, né, que resultam dessa reflexão, e a gente tem que aprofundar, debater, e ouvir, e aprender, e ler, porque tem muita coisa aqui que desdobra a partir da conversa desse assunto de música. Sem dúvida, tem muita coisa. Nós vamos tentar passear em algumas delas aqui, mas como eu disse, o importante é que você depois aí na sua casa se aprofunde nessas temáticas também, e leia, escute, pesquise e aprofunde o seu conhecimento. Deixa eu só aproveitar para colocar aí para você a oportunidade de participar. Só você acessar o nosso perfil do Instagram e responder lá as nossas enquetes, tá bom? É @programa Vejam Só. Chega por lá que você vai acessar todas as nossas enquetes e poder participar aqui do Vejam Só. A pergunta que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, ó. Qual é a sua opinião sobre um músico cristão ouvir música secular? A gente colocou só ouvir aí, porque tem uma limitação de caracteres lá no aplicativo, mas é ouvir, tocar, participar, fazer disso aí o seu ganha-pão também, tá bom? Então a primeira opção é: acho aceitável, desde que não seja ofensiva à fé cristã.
A segunda opção é acho que não deve ouvir, pois pode ser uma influência negativa. E a terceira, não sei a minha opinião sobre o assunto. A gente voltou com essas opções aí, assim, de não ter opinião, porque o reverendo Weber ama essas opções, né? Ele sempre vota nessa. Então, para sempre dar voz para ele, a gente colocou, né? Ele sempre falava isso, né? Eu vou votar nessa daí do não sei. Não sei porque não tem erro. Ele sempre ia nessa. Ô, reverendo Weber, dá uma saudade dele, né, comandando esse programa aqui. O nosso abraço carinhoso ao reverendo Weber, toda sexta-feira. Ele está aqui também nas nossas entrevistas especiais, tá bom? Grande abraço ao reverendo Weber aqui, nosso pai, né? É meu pai e vô do Thomas, né? Que é nosso estagiário aqui. Ele vai ficar bravo com você, viu, Thomas, que você faz essa brincadeirinha com ele, tá bom? Irmãos, deixa eu começar. Eu anotei aqui algumas coisas, não sei se a gente vai conseguir falar de todas. Mas, evangelista Marcos, eu quero começar com esse detalhe, principalmente da influência cristã na sociedade. Porque o que a gente observa hoje, via de regra? A pessoa se converte, então ela tem que, se a atividade for relacionada às artes, ele tem que largar essa atividade. Então, se ele é um escritor, ele tem que parar de escrever romance, por exemplo, e vai escrever literatura gospel, vamos taxar assim. Se é músico, ele vai fazer o mesmo. Se trabalha na área artística, produção, espetáculo, televisão, via de regra, ele também tem que parar. Como é que a igreja vai ser influente nesses meios se as pessoas que trabalham, quando se convertem, eles têm que largar? Não podem exercer a sua atividade? Veja, eu não vejo a questão assim que a pessoa se converteu, ela propriamente tem que largar aquilo que ela faz. Não é? Eu não vejo isso, né? Eu vejo o seguinte, a pessoa aceita Jesus, né? Ela quer viver um padrão bíblico, que ela quer viver um padrão de comunhão com Deus, então ela vai ver dentro da sua profissão aquilo que cabe, que não vai ofender aquilo que ela crê, né? Aquilo que ela tem agora como um cristão e aquilo que não serve. Às vezes, numa profissão, você tem coisas que vai fazer, tranquilo, mas tem alguma coisa, você é um secretário. Aí o patrão chega para você de manhã e fala assim, ó, se alguém ligar para mim, fala que eu não estou. E você é um cristão. O que você vai fazer? Você vai falar, vou mentir ou não vou mentir? Sim. Ou eu vou falar a verdade. Então, são coisas que o cristão ele tem que saber administrar. Se eu estou num trabalho e minha profissão ela me perturba, ela faz com que eu não consiga ter uma plena comunhão com Deus, então tem que mudar. Na questão da música, é lógico que uma pessoa que tem uma profissão como músico vai tocar ópera, tem músicas que você até pode tocar. Tem algumas músicas que você até são culturalmente e intelectualmente muito boas. Mas tem uma grande parte, porque a maioria dos nossos músicos não toca em orquestra. A maioria dos nossos músicos toca na igreja, né? Sim, sem dúvida, mas é isso que eu pergunto, pastor. Você até falou na sua fala inicial, evangelista, assim, eu toco louvo na igreja, aí fora vou tocar música que não louva a Deus. Eu compreendo e até entendo a sua posição, mas que músico que a gente tem hoje de destaque, que é cristão e que faz música que louva a Deus, mas que eu não preciso tocar na igreja? Que vai falar de amor, que vai falar de respeito, que vai falar de tantas outras coisas. A gente não tem. Porque assim, pode ter, mas eu não trago agora na memória. Assim, um músico cristão que não toca gospel. Porque não precisa. Essa é a minha dúvida. O músico se converte, ele não precisa tocar gospel, o selo gospel. Ele pode tocar e falar sobre o amor do pai para o filho, sim, da esposa para o marido, sobre a sociedade. Ele pode narrar um dia da vida dele com rap, né? Às vezes os rappers fazem isso e tal. Mas a gente não tem isso, porque ele se converte, ele tem que tocar gospel. Ele se volta só para a questão eclesiástica, para a música. Para música da igreja. Não dá nem para falar que é da igreja, né? Mas música do selo, do selo gospel, selo gospel. Mas eu acho que não é você fazer uma música. Eu vou contar uma experiência que você falou aí. Quando eu me converti em 1977, eu me converti numa igreja congregacional. Não era uma igreja pentecostal.
E eu estava muito firme na igreja, tinha 16 anos de idade. Estava muito firme. Só que aí alguém falou assim, eu comecei a tocar um violão, a pessoa falou assim, vamos tocar na festinha ali, toca um Roberto Carlos, é música de amor. É música de amor, é música que fala de amor, de tal. E eu, nessa de, um Roberto Carlos, é uma música de amor, a música do outro é tal, não fala palavrão, fala de amor. Quando acabou, eu já não estava querendo mais saber de igreja. Não estava querendo mais saber de ir para a igreja, louvar. Não, vou na festinha ali, vou na festinha lá. Conclusão, eu acabei saindo da presença de Deus e ficando 18 anos. Né? Então, talvez, não estou dizendo que a minha experiência seja universal, padrão de tudo. Sim. Mas eu acredito que voga muito a experiência empírica que você tem com Deus. Uma pessoa, hoje você vê muitas igrejas, ela pinta a igreja tudo de preto. Né? Aí você pergunta, quem pintou? Foi o filho do pastor. Mas o filho do pastor, ele nasceu na igreja, cresceu na igreja, viveu na igreja. Então ele não tem uma experiência de mundo. Agora, para quem vem do mundo, né, que passa por todo aquele processo que acontece no mundo, chegar lá, ver um negócio de escuro, lâmpada assim, ele vai achar estranho. Por quê? Ele vai, peraí, quando é nesses lugares assim, então eu não vou sentir a presença de Deus. Mesmo que vão dizer, não, tudo preto vai fazer com que você tenha mais atenção, mas eu não vou sentir isso. A mesma coisa é a música. Imagine os milhares e milhares de pessoas que se convertem ao Evangelho, que viveram a vida, sabe, daquela situação. E, de repente, ela sai da igreja, ela vai tocar aquelas coisas que ela abandonou há pouco tempo. Como é que pode ter uma... Né? O Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Então, eu acredito que o músico, ele, a não ser que ele seja uma pessoa excepcional, de pegar e tocar para Deus e tal, e chegar lá e tocar outro tipo de música, não estou dizendo uma música clássica, não, mas um samba, um pagode, um rap. Peraí, como é que vai ser esse negócio? Porque por aí não é só o clássico que circula, é a música que o povo gosta. Sim, sim. Você entendeu? Então, eu acredito que fica difícil, né, para mim conciliar. Depois, como é que eu vou chegar diante, vou ler a palavra de Deus, vou orar a Deus, né? Se há pouco tempo atrás eu estava cantando as músicas, né, e que não adoram a Deus, que eu não sinto a presença do Espírito Santo, que eu não sinto a graça de Deus, como é que eu vou conseguir? Sim. Reverendo Mauri, quando eu falo dessa questão, principalmente da influência, na sociedade, assim, porque eu fico com a impressão que hoje é muito comum aquela divisão que o irmão já citou, que é uma briga na teologia, né, de não fazer isso, mas que na vida da igreja não era assim. Se a gente pega, por exemplo, na época da Reforma, a influência dos grandes reformadores na sua sociedade, eles reformaram a igreja, tiveram influência, mas a sociedade foi completamente transformada. A Alemanha de Lutero, Calvino, em Genebra, trazendo um pouco mais para frente na história, Kuyper, nos Países Baixos, um político super influente, na Inglaterra, nos Estados Unidos, grandes homens de Deus que nas suas profissões, com as suas atividades, influenciaram o mundo. Hoje a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente literalmente tira do mundo. E a parte artística é o principal. Você falou do cenógrafo, o cara trabalha em novela. Se ele se converter, ele vai ter que parar de trabalhar. A igreja não vai deixar. Filme, cinema, literatura, música. A música hoje é uma porcaria. Você vai falar, mas a gente não tem influência, a gente abandonou, deixou o mundo tomar conta, agora tem que lidar com isso. Não é uma pena? De fato, é uma perda, né? Essa ausência, né, da igreja, do bom cristão, como sal, lá dentro o sal, ele tem que ir lá para a carne, ele tem que se esfregar nela, não tem jeito. Nós queremos um tipo de santidade que nos isola do mundo, nós queremos ser sal dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro influencia nada. O sal, ele tem que correr o risco, ele vai se esfregar na carne. Eu não tenho essa percepção da igreja com essa fragilidade. Eu acho que a fragilidade, ela se dá exatamente pelo isolacionismo. Nós nos isolamos com medo
e a igreja fica, por vezes, à porta. A turma até lê o texto errado, né? Lá, quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei de onde que a turma arrumou para interpretar a porta da igreja, né? Você fala, tá vendo, a porta da igreja não vai fechar. O texto não fala de porta da igreja. O texto fala de porta do inferno, da igreja indo, atacando o território, povoando o território de Satanás, e o inferno não sendo capaz de oferecer resistência pela presença forte, pujante, ousada da igreja firme no Evangelho. Então, a igreja, a reforma, um dos grandes méritos foi que ela ofereceu bons cientistas para a ciência. Ela ofereceu bons professores para a academia. Inclusive, ofereceu bons artistas para a música. E a música clássica é o que é também por influência e libertação ligada à reforma. Se você olha antes da reforma, a música era monótona, né? Você tem, ligado à própria reforma, também uma explosão, uma libertação da música. Lutero era um músico, né? E ele usa sua expertise de música dentro da igreja, o clássico Castelo Forte, composto por ele, era um hino da reforma, né? E a igreja lançou mão dessa ferramenta. O que a gente tem que entender é que as pessoas, o cristão, ele precisa ser cristão onde ele estiver. Ele precisa ter uma cosmovisão bíblica onde ele estiver. Eu entendo que alguém pode sim ser músico na igreja e músico lá fora. Agora, ele tem que se portar como cristão lá fora, né? Estava falando há pouco de gente que é famoso na música e que é cristão. Nós temos no Brasil, né? Nós temos dupla sertaneja, inclusive, né? Nós temos um dos mais famosos do Brasil, é membro de uma igreja presbiteriana aqui em Alphaville. Eu não vou falar o nome, porque senão a turma vai querer ir lá visitar a igreja para ouvir o... Mas ele é de uma das duplas famosas, né? E é membro da igreja. Sem dúvida. Frequenta a igreja assiduamente. Se não está viajando, está lá com a mulher e os filhos. Cria os filhos lá na escola dominical. Agora, o que o músico tem que fazer primeiro, ele não vai cantar o que é contra a cosmovisão bíblica. Ele não vai cantar o que é contra a fé. Ele não vai cantar adultério, ele não vai cantar... Tem música que enaltece a cachaça, que enaltece a maconha, que enaltece a violência. Ele não vai cantar essas coisas. Ele vai cantar uma música boa, que instrui, que educa, que gera coisas boas. É diferente a música do culto, que tem o objetivo de apontar para Deus, mas, de certa forma, quando você fala com sobriedade da natureza, quando você fala com seriedade do amor de um homem por uma mulher, quando você não canta a sensualidade distorcida ou a promiscuidade, né? Porque deixa eu ser até mais ousado, assim, até a sensualidade no sentido verdadeiro da palavra é saudável, porque Cantares é um livro sensual, mas sensual em que sentido? O senso do corpo, ou seja, tem o corpo, tem o sexo, tem o amor, tem o abraço, tem o beijo em Cantares, mas é cantado no corpo como sendo santo, o corpo santuário do Espírito Santo, o sexo marido e mulher, o sexo casamento, ou seja, não é um livro pornográfico, não é um livro promíscuo, é um livro que tem o corpo, tem a sensação, né? Então, a música, ela mexe com isso. A música mexe, de fato, com o corpo, com o intelecto, ela provoca emoção. Agora, o tipo de emoção que a música saudável vai provocar faz bem e glorifica a Deus. O tipo de emoção, de pensamento que a música ruim vai disseminar, aí afronta a Deus, aí é pecaminoso. Aí, ou seja, o crente, eu entendo aqui, ele tem que saber selecionar que música ele canta. O músico cristão, ele tem que saber selecionar que ambiente ele toca, canta. É um ambiente de cachaça, de homem traindo mulher. Ele pode trabalhar com música, mas ele vai selecionar. Assim como eu posso ser comerciante, mas eu vou vender maconha, eu vou vender cachaça, eu vou trapacear. Não, eu vou montar meu comércio, eu vou pagar meus impostos, eu serei um cidadão decente. Por quê? Assim eu vou influenciar a sociedade. Seja no comércio, seja na academia, seja na arte.
em todos os campos da vida. Esse é o maior desafio da igreja no século XXI, oferecer bons cristãos, bons profissionais, firmes na cosmovisão bíblica, que serão crentes lá fora, que serão sal lá fora, se esfregarão na carne e não deixarão a carne apodrecer e em lugar de se contaminar. Parecendo que tem cristão que é sal, mas não pode encostar na carne que ele apodrece, não. Ele se estraga. Ele se estraga, não, de jeito nenhum. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que eu falei logo no início que é uma temática que eu gosto, porque eu, de fato, acredito que a igreja abriu mão desse espaço. Então, recentemente, alguns anos atrás, teve uma briga muito grande com um grupo de comédia que fez um teaser de Natal, de Páscoa, também não lembro direito, afrontando a pessoa de Cristo e de seus discípulos. E foi uma discussão generalizada. E eu pensava assim, gente, mas o que a igreja estava esperando desse pessoal? Eles não iam fazer outra coisa mesmo, não iam. Mas qual que é o problema? A gente não ocupa esse espaço. Nós estamos lá. E aí acontece a pergunta que eu vou fazer agora na sequência, evangelista Marcos. Acontece uma apropriação. Então, uma apropriação da arte, uma apropriação da música, do ritmo. O irmão, na resposta anterior, falou do ritmo. O ritmo que o povo gosta não é música clássica, é pagode, é um rock, é uma balada. Música popular, né? Música popular. Mas quem que falou que essa música não é de Deus? Não, Sabe, você está entendendo? Mas como a gente deixou... Então, assim, na igreja a gente não toca pagode. Tem algumas igrejas até que não usam instrumentos de percussão porque tem uma aproximação com as religiões afro. Mas quem diz que aquele instrumento não é de Deus? Ou que o ritmo não é de Deus? A gente abriu mão. Aí acontece essa apropriação e às vezes a igreja não consegue nunca mais recuperar o terreno que perdeu. Quando eu falo dessa separação, não estou querendo dizer que a pessoa ela vai se isolar e viver enclausurado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não é isso. Mas é a questão da pessoa ser influenciada. É muito mais fácil você ser influenciado para o mal do que para o bem. É muito mais fácil. Agora, um crente... porque a experiência que eu tenho, que eu vejo, né, que muitas pessoas que tentaram isso não conseguiram. Não conseguiram discernir, não conseguiram pegar aquilo que ele podia fazer da mesma forma, mas fazer da forma sadia, espiritual, né, mas não consegue. Então, o índice de pessoas que estão aí desviadas, o índice de pessoas que estão morando em rua, né, são... milhares e milhares de pessoas que um dia foram crentes, foram cristãos, de diversas igrejas, não é só de uma especificamente, né? E quando você conversa com elas, o que aconteceu com elas? Simplesmente foi uma coisinha assim, inoficial, não, isso é inofensivo, vamos fazer certinho, vamos fazer bonitinho, vamos fazer para a glória. Peraí. Então, a tendência, né, que a gente vê na maior parte das vezes é que pessoas acabam, ao invés de pegar aquilo e transformar numa coisa boa, eu peguei um ritmo assim, vou cantar uma música que seja espiritual, mas não consegue, porque o lado negativo parece que suga mais. Até porque muitas pessoas, não é só você ter um entendimento da música, mas é você ter um entendimento, né, como o pastor, como o reverendo disse, você tem um preparo bíblico. E muitas pessoas no Brasil, crentes, elas não têm um preparo bíblico para poder chegar e viver dessa forma. Não, vamos penetrar ali, porque ali, a gente penetrando ali e mantendo a cosmovisão bíblica, a gente vai avançar. Mas na real o que acontece não é isso. A gente vê muito bem pelo contrário, né? Ela tenta ir para fazer, para mudar, para ser o sal da carne, mas ela acaba sendo muitas vezes sugada, né? E não consegue ter isso. Por quê? Porque infelizmente no nosso país existe um despreparo muito grande teologicamente, né? A mente de muitos cristãos parece uma coxa de retalho. Ela não consegue, ela não entende, ela não sabe o que é uma doutrina, né? Ela muitas vezes não sabe discernir o que é uma doutrina, o que é um uso e costume.
entendeu? Então, esse despreparo de uma grande parte de crentes que nós temos hoje no Brasil, independentemente de placa, de igreja, de denominação, então, por conta disso, né, eu acredito que nesse momento é difícil. Agora, tem caso e tem casos, né? Tem crente que ele pode tocar, ele vai tocar lá, ele vai dizer, não, toquei ali, toquei uma música assim, mas não tocou uma música que agredisse, né, a santidade de Deus, os seus princípios, né? Ele vai tocar uma ópera, meu irmão, uma ópera vai o quê? Dependendo do autor, ela vai até exaltar a Deus. Você entendeu? Então, é essa diferença que eu quero mostrar, que eu falo para você, que eu não sou tão a favor de que o músico toque na noite, toque na igreja, toque tudo quanto é coisa. Outras coisas. Reverendo Maurício, você até falou no começo do sanfoneiro. A própria igreja também não abriu mão dessa questão assim e acabou deixando o mundo se apropriar de coisas que são delas, da criação de Deus. Eu costumo brincar aqui, né, no Vejam Só, falando das roupas, né? Que a gente usa terno e gravata na igreja, mas isso não é nossa cultura. Isso é a cultura que veio dos americanos, do europeu para cá, e a gente pegou. Nas igrejas presbiterianas, a gente tem muito costume do órgão, né? Que também não é bem um instrumento nativo. Mas a gente foi usando e largou mão, né, da cultura. Inclusive, quando você tocou o órgão, né, no começo nos Estados Unidos, o Moody, primeira vez que eu ouvi o órgão, disse assim, eu não quero esse assobio aqui na igreja. E aqui, um tempo atrás, um pastor veio aqui, eu não lembro de qual denominação, mas eu lembro que a igreja era da Zona Leste, e ele falava que na ceia, né, eles faziam ali a preparação, tocavam uma música com um cavaquinho, um pandeiro e tal, e a igreja tinha esse hábito e tudo mais, que são instrumentos completamente da nossa cultura, né? Mas a igreja abriu mão e alguém se apropriou disso e hoje a gente não pode usar porque elas estão ligadas a outras práticas que não a nossa, né? Não consigo entender direito isso. Então, é que assim, os instrumentos, eles têm de fato a ver com certas raízes musicais. Né? O nosso estilo musical mais eclesiástico aqui no Brasil tem a ver com a evangelização norte-americana. Boa parte dos nossos hinos clássicos, eles eram meio que country lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles eram tocados no ritmo mesmo do violão, alguns com piano, ou seja, mas tem muito do ritmo country lá que veio para cá. Hinos clássicos, Glória, Glória, Aleluia, Vencendo vem Jesus, tem esse ritmo já mais clássico. Agora, de fato, né, quando você tem uma igreja que é formada com uma colonização americana, ou com uma missão americana, com influência americana, nós temos muito dessa herança musical que contrastou com a herança musical típica do Brasil, que não era muito também clara, muito definida. Sim, sim. Aliás, tem até um músico nosso, um pastor presbiteriano lá de Brasília, que fez uma tese de mestrado falando da raiz evangélica do sertanejo brasileiro. Por causa dessa influência do country americano no evangelho, aqui nas igrejas antigas, históricas, que essa música da igreja exerceu influência sobre o sertanejo raiz brasileiro. Não é o universitário, sim, né? Sim. É o mais clássico mesmo do Brasil, ou seja, tinha essa influência. Quando nós separamos, né, santo e profano, nós acabamos dizendo, o piano é sacro, cavaquinho é profano. Aliás, o piano, quando entrou, teve problemas. O órgão, quando entrou, que é o mais sacro dos sacros dos instrumentos hoje, quando entrou na igreja, teve problemas. Então, assim, a igreja, por vezes, ela deixa, de fato, né, de se apropriar de certos elementos da cultura, rechaçando como se tudo da cultura fosse ruim. Não, o Evangelho me permite julgar a cultura. O Evangelho é supracultural, é transcultural. O Evangelho, ele transforma a cultura. Ele, às vezes, é contra a cultura, né? Por quê? Porque aqueles elementos da cultura são anti-Deus, são anti-fé, são anti-Bíblia. Então, ali, o Evangelho é contra a cultura. Agora, quando aqueles elementos não são contra a fé cristã, o Evangelho é supracultural. O Evangelho,
ele resgata esses elementos da cultura. Então, é claro que aí, porque muitos instrumentos eram usados em shows, em boates, a rejeição ao piano, porque era um instrumento de cabaré. Sim. Né? Então, houve rejeição a ele, como depois houve rejeição ao violão. Hoje, não escuto ninguém brigar por causa de violão. Mas nós que somos presbiterianos mais antigos, eu sei das brigas que tinha, porque chegava o sujeito com o violão na igreja, alguém barrava na porta e disse, aí que não entra, porque era só o órgão. Né? Então, mas, assim, é falta mesmo de compreensão e maturidade bíblica para saber julgar as coisas, reter o que é bom, olhar a cultura, filtrar a cultura à luz da Bíblia e saber usar os elementos da cultura. A música judaica não separava muito, né, o que é cultural judaico do que é religioso judaico. Os Estados Unidos não tem muito separação também. Você anda lá nos Estados Unidos ouvindo uma rádio, de repente toca uma música gospel e de repente toca uma música não evangélica, não de igreja. Quando eu tinha lá meus 18, 17 anos, eu lembro que eu ia para as festas, não estava na igreja, eu ia para a festa e escutava uma música que era baseada no Salmo, nas margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos. Era uma música tocada por um grupo secular com uma coreografia totalmente esquisita, mas era o Salmo sendo cantado, porque na cultura norte-americana usa-se muito da igreja, né? Tem essa transição. O evangelista Marcos pontua dessa questão, né, das vezes não se ter uma firmeza, e no campo da música muita gente acaba caindo, e aí tem medo do instrumento, medo do ritmo, porque tem esse medo da mistura e da queda, mas olha, a gente tem essa tentação na academia, não é só na música. O sujeito vai para a academia e vai ensinar darwinismo, vai ensinar evolucionismo. O sujeito vai para a medicina e Deus me livre das coisas que acontecem em algumas universidades de medicina pelo Brasil afora. Agora, o que nós temos que fazer é enraizar nossos crentes. O crente precisa se esfregar na carne sem pegar a podridão da carne, pelo contrário, ele tem que levar a saúde do evangelho para a cultura, para a arte. Né? Nós temos que filtrar, na minha opinião, o que cabe no culto e o que não cabe no culto. Nem tudo cabe no culto, nem todo tipo de arte cabe no culto. Então, mas tem ritmo que eu, pessoalmente, eu gosto, né, de música com muita guitarra, bateria, mas eu entendo que é diferente aquilo que eu escuto na minha playlist aqui, que é uma música para curtir, para ouvir, e que precisa ser edificante também. Precisa ter pureza de ritmo, de letra, de propósito, né? Às vezes a música é até bonita, mas é uma música cantando um amor trans. Eu não vou ouvir. É bonita, melodiosa, mas eu tenho que ouvir, ler a história, saber por quê, quem compôs, por que compôs, para que compôs. Então, eu separo música entre boa e má, considerando todos esses elementos. Instrumentos bons e maus, considerando todos esses elementos. Para que foi feito, o que inspira. Mas, a partir daí, a gente pode resgatar ritmos, instrumentos. E eu acho rico hoje o mundo gospel, né? O selo da música gospel, eu só acho que a turma mistura e não sabe o que fazer com o que é bom e o que é ruim. Mas, assim, tem música gospel hoje de todos os ritmos, né, praticamente. Sim, tem pagode, tem rock, tem samba, tem sertanejo, tem alguns ritmos que é mais complicado, né? Porque, por exemplo, quando você fala do funk, por exemplo, ele tem uma certa agressividade. Alguns estão tentando resgatar, ainda gravando um funk gospel e tal, mas tem toda uma cultura no entorno que é mais difícil resgatar. Tem ritmo que é complicado. Tem ritmo que é sensual demais. Né? Vamos tocar uma salsa. A salsa é extremamente sensual. Tem música, o tango é brabo. Né? Então, assim, a gente tem que entender o que é a linguagem e onde cabe o evangelho, onde não cabe o evangelho. Sim. Evangelista Marcos, essas profissões ligadas à arte, elas têm alguma atração especial, assim, de Satanás por essas pessoas? Quando a gente fala de um engenheiro cristão, de um advogado cristão, parece que não tem tanto problema. Se alguém chegar na igreja e falar, não, você é engenheiro, todo mundo, que legal, que bom, tá tranquilo.
Ah, você é músico. Ixi, aí vai dar problema, é um perigo, melhor não. Olha a pergunta, o engenheiro constrói a casa de show lá da esquina? Aí é boa também. Essa daí é boa Ele constrói a igreja e constrói a casa de show lá da esquina. Para o engenheiro fica ruim, porque se ele construir a ponte que chega na casa que ele nem fez, já é um problema, né? Ele mesmo vai fazer o caminho que vai até a casa de show. Mas essas profissões têm alguma predileção do inimigo assim, para um ataque mais fervoroso e outras nem tanto? Ou a gente que faz essa seleção mesmo mais... Eu acredito que é a gente que faz essa seleção. Eu não acredito que algo seja exclusivo, né? Atrativo para o satanismo. Não acredito que seja dessa forma. O problema é que o nosso povo, ele foi muito injetado essas questões místicas, né? E o que acontece? Eles começam a misturar as coisas, né? Ao invés de separar, por uma falta de uma compreensão melhor, tudo se torna ruim. Mas não é tudo ruim, tudo não é ruim, não é ruim. Ruim é aquilo que você faz ser ruim, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que nós precisamos para desmistificar essa coisa que tudo é do diabo? É ensinar. É ensinar. O que falta, né, na igreja brasileira hoje, de um modo geral, né? De um modo geral, é mais o ensino, né? O ensino que aponta, olha, você pode ser um artista, jogador de futebol, né? Jogador de futebol, quanto tempo nós não podíamos... Você jogava bola, você estava... Você era disciplinado, você entendeu? Agora, hoje nós temos diversos jogadores que são cristãos, né? E muitos que dão um bom testemunho. Você está entendendo? E quem fez o futebol ser exatamente ruim? Foi a nossa concepção. Foi a nossa maneira de utilizar aquilo. Então, que nem, por exemplo, eu digo nas Assembleias de Deus, nós tivemos um tempo em que os usos e costumes era quase que doutrina. Hoje já não é mais desta mesma forma. Hoje, uma jovem, ela pode usar uma calça comprida, ela pode usar um brinco, mas há 20, 30 anos atrás, era o quê? Era... colocado em disciplina. Sim. Por quê? Uma falta de conscientização teológica. Espera aí, não é o brinco, não é a calça, é o coração. Né? É a transformação que Cristo traz na sua vida. Então, eu não acredito que exista uma arte específica que o diabo gosta, que é a preferida dele. Ele prefere qualquer coisa que você dê vazão para ele agir. Seja na arte, seja em qualquer área da vida. Se você der vazão a ele, ele vai de todo... tem uns que ainda dizem assim, não, ele era maestro lá no céu. Eu nunca vi isso, que ele era maestro lá, né? Então, esse ritmo é isso? Não é. É a gente que faz. Né? E outra coisa, muita coisa que vem dos Estados Unidos vem demonizado para nós. Nos Estados Unidos, quando você ouve principalmente a história do rock and roll, do rap, você vê coisas assim que falam, não, eles vão lá dentro do centro para fazer a música para depois lançar no coração das pessoas. Será que é isso? Será que não é nós que transformamos aquilo numa coisa maligna? Então, a minha questão é, o crente está preparado? Não é que a gente tem que se separar de tudo, mas aquele crente está preparado. Ele aceitou Jesus, ele foi devidamente discipulado, ele foi devidamente instruído para entender, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui é o sagrado, isso aqui é o profano, dentro do padrão bíblico. Está entendendo? Então não existe algo que é exclusivamente do diabo. Não, o diabo é tudo. Não. Antes do diabo tem o quê? Tem Deus. Né? E Deus deu o que para o homem? Deu inteligência, né? Então você pode transformar qualquer coisa, né, da forma como você quer. Então essa é a questão que eu sempre debato. A pessoa precisa estar preparada, instruída. Não é simplesmente aceitei Jesus, agora minha vida mudou. Mas a partir do momento que eu decidi, né, e até a minha caminhada existe uma estrada. Que se ela não for bem pavimentada, o que vai acontecer?
Ou eu vou me tornar, né? Eu falo para meus alunos, você tem que sempre regar o seu estudo teológico com oração, com uma vida de comunhão. Por quê? Se você ficar só no sobrenatural, você vai acabar ficando um fanático. Tropeçou aqui, é o diabo. É o diabo. Perdeu o ônibus, é o diabo. Pera, calma aí, meu, não é assim. Então, você unindo a sua vida de comunhão com Deus, com o conhecimento, vai trazer o equilíbrio do Espírito na sua vida. Então, eu não acredito que tem uma arte preferida que o diabo gosta. Eu acredito que não exista isso. Para a gente poder encerrar o bloco, Reverendo Amaury, 3 minutinhos para o irmão fazer alguns comentários em cima da observação aqui que eu vou ler da Solange, respondendo a nossa pergunta, e de uma questão que eu vou colocar. A Solange fala o seguinte, estamos no tempo do nada a ver. Por isso, muitos ficam fracos na fé. E ela pontua, né, finalizando, pois a música influencia, dizendo que a música pode influenciar a nossa espiritualidade. Você está nessa daqui, não tem problema, não pode fazer, pode ir lá. A Europa hoje vive uma era pós-cristã, porque começou assim, Reverendo Amaury. Os Estados Unidos está quase lá também. Daqui a pouco vai chegar a nossa vez. Não, assim, a raiz desse pós-cristianismo, Estados Unidos, Europa, especialmente Estados Unidos crescente, ela tem a ver com o desequilíbrio. A Bíblia inteira ela tem 7 princípios. E se a gente lê a Bíblia corretamente, Gênesis e Apocalipse estão falando da mesma coisa. De Gênesis e Apocalipse, os 7 princípios. 2 desses princípios são autogoverno e a mordomia, né? Então, vamos falar desses 2. A mordomia é o princípio de que eu não sou dono de nada, Deus é dono de tudo e eu faço uma gestão responsável de tudo que Deus criou e confiou a nós. Como bons mordomos de Deus, fazemos bom uso, boa gerência disso tudo e prestaremos contas ao dono que é Deus. Então, o jardim, a nação, a terra, o meu corpo, o dinheiro, tudo está aqui, né? Os filhos, a esposa, a própria igreja, tudo é dentro do princípio da mordomia. Eu tenho que fazer boa gestão, porque eu prestarei contas ao dono que é dono de todas essas coisas. O princípio do autogoverno é o princípio do equilíbrio. Então, o que falta? Falta muito equilíbrio, né? O que levou ao pós-cristianismo ou é o sectarismo ou é o liberalismo. A turma põe o pós-cristianismo na conta só do liberalismo, mas não é só o liberalismo. É essa dicotomia de uma turma que está lá no lado liberal, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a minha Constituição, não é o absoluto regulador de conduta e fé. Não, a Bíblia é relativa, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia começa a criticar a Bíblia, a doutrina bíblica, cai no relativismo, que não existem absolutos. Do outro lado, você tem uma turma sectarista que começa a desenvolver a santidade do não. A santidade que é totalmente construída em cima do não pode, não vai, né? Então, quando nós falamos, né, desse tipo de coisa, não é que não tem nada a ver. Tem coisas, várias coisas têm tudo a ver, sim, né? Mas nós temos que entender esse princípio aqui do autogoverno, que é da moderação. A santidade na Bíblia tem a ver com moderação, com o autogoverno. Paulo vai dizer, o evangelista Marcos citou há pouco lá, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Olha só o que Paulo está dizendo, que tem coisa que é lícita, mas é inconveniente. Tem coisa que não é pecado, mas não é bom fazer. Por quê? Moderação. Você olha como Paulo usa no Novo Testamento essa palavra moderação. A moderação é o freio. Eu não posso querer viver um cristianismo só da negação. Não pode, não pode, não pode, não. O cristianismo não é o que não pode, não pode fazer. O cristianismo é a religião da moderação, do freio. E o freio é o Espírito Santo vivendo em nós. Ele vai produzir santidade na minha vida, vai me levar a abandonar tudo que é proibido e vai me levar até a julgar coisas que não são proibidas, mas eu não farei. Paulo vai dizer, olha, comer carne escandaliza, eu não vou comer, pronto. O que é isso? Moderação, sabedoria. Então, qual é o grande problema? Ou o liberalismo, que pode tudo, ou o sectarismo, que não pode nada, que não funciona. Paulo diz que se não toca isso, não manuseia aquilo, não tem poder nenhum contra a sensualidade. Porque esse tipo de religião da regra,
Não funciona, porque as pessoas vivem o farisaísmo de esconder o pecado, porque elas não conseguem cumprir o ideal da religião. Não, o cristianismo é uma religião leve. O cristianismo é a religião do freio. Qual é o freio? O Espírito Santo em mim aplicando a palavra. Boa. Vou precisar chamar um intervalo. Estão quase estourando o tempo aí do nosso bloco, mas foi uma conversa muito boa, produtiva, edificante. Tenho certeza que foi bênção na sua vida. No próximo bloco, os convidados vão fazer considerações finais e uma aplicação do tema para você, tá bom? O que tudo isso precisa transformar a sua caminhada cristã. 2 recadinhos bem rápido. Primeiro, o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Anota, amanhã, horário comercial, você liga lá, tira suas dúvidas, para quem sabe você conseguir se tornar o próximo aluno da Agrade. Estudar a Palavra de Deus, estudar teologia também, sempre da melhor qualidade, tá bom? E vou deixar aí para você os contatos da HIT, site, redes sociais. Gosta da emissora, da programação, do nosso conteúdo? Chega por lá que tem muita coisa bacana para você poder curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando, tentando entender, na verdade, né, se o músico cristão pode tocar e exercer a sua profissão na área secular também e, obviamente, aplicando isso a todo cristão, né? Se o cristão pode ou não pode ouvir e curtir e ter essa música secular também no seu dia a dia. Recebendo aqui no nosso estúdio eles que contribuíram muito no primeiro bloco e agora vão fazer considerações finais e uma aplicação para você, o evangelista Marcos Moraes de Paulo e também o reverendo Amaury Oliveira. Na sequência, vou devolver a palavra aos meus irmãos. Antes, rapidinho, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, acompanha o Vejam Só, manda a sua foto participando e todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente do Vejam Só, tá bom? É um carinho, um reconhecimento, um agradecimento do programa a você que nos acompanha e dá a sua audiência. Mande a sua foto para as nossas redes sociais, pode ser o Instagram ou o Facebook, é só você procurar por Programa Vejam Só. E lá, localizando na rede social, você vai direto nas mensagens e lá encaminha a sua foto. Aproveita agora e faz uma selfie. A foto é bem simples, meu irmão, minha irmã, não precisa de muita produção não. Faz uma selfie e encaminha, pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui e você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Agora, no final do mês de abril, nós vamos informar aí o nome do vencedor ou da vencedora, aquele que vai levar o nosso presentão para casa, tá certo? Vamos colocar aí as fotos na tela. A primeira delas vem aqui de São Paulo, da região da Vila Matilde. E quem aparece aí acompanhando o Vejam Só é a Giovana e a Carla. Então, aí as duas, olha lá, fizeram ali a selfie. Fizeram até uma montagem, já elaboraram um pouquinho mais já, hein? Boa. Giovana, Carla, obrigado pelo carinho, pela audiência também. Um forte abraço do Vejam Só para vocês, tá bom? A próxima foto vem lá de Itaperuna, Rio de Janeiro. E quem vai aparecer é a Jucinéia Lessa. Tá aí, ó, acompanhando o Vejam Só. Fez do jeitinho que eu falei, ó, fez a selfie e mandou. Jucinéia, minha irmã, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A toda a galera do Rio de Janeiro que nos acompanha também, fica aqui o nosso carinho e abraço. Deus abençoe, minha irmã. E a última foto de hoje vem lá de Curitiba, capital do estado do Paraná. E quem aparece aí todo sorridente é o Isaltino Anselmo, nosso telespectador. Tá vendo, pessoal, como eu falei, ó, há uns dias atrás nós mostramos uma foto que minha barba tava branquinha, ó. Essa daí já é mais atual, ó. Minha barba tava pretinha. Essa daí já tá branca já, tá vendo como mudou? Isaltino, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado aí pela audiência, por acompanhar o programa. Aquela foto era antiga, por isso que estava com a barba bem pretinha. Participe você também mandando a sua foto e você vai concorrer a este presentaço aí, essa caneca belíssima do Vejam Só. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Para você poder tomar o seu café, seu suco, seu chá. Ficar à vontade, vai ganhar essa caneca aí para você poder desfilar, tá bom? À vontade. Esse é um monte de mensagem do pessoal falando, eu coleciono caneca, se eu não ganhar eu posso comprar. E comprar é com a Angélica, tá bom?
localiza a Angélica lá no Instagram e manda uma mensagem para ela pedindo a caneca que você vai comprar. Ela vai ficar brava comigo, tá bom? Manda aí que nós vamos mandar essa caneca para você. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um para a gente poder encerrar o programa, considerações finais e uma aplicação. Reverendo Amaury, esse bloco eu vou começar com o irmão. Por favor, 3 minutinhos aí para a gente concluir. Certo. Em cima, né, do que falei há pouco, se você é um músico cristão, se você é um crente e você vai ouvir músicas que não as eclesiásticas e até as eclesiásticas, até as evangélicas, eu quero recomendar para você ou instruir você no que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Pedro vai dizer assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Seja criterioso. Eu acho que esse é o ponto para o cristão. Se a música é evangélica ou não, existe música ruim e música boa. Existe música que edifica a mente, edifica o espírito. Tem música que cumpre os seus diversos propósitos. Tem música que simplesmente é um refrigério para a alma ouvir, que descansa o coração. Música é terapêutica. Tem música até para planta. Eu vi uma plantação de azeitonas aqui no Brasil que descobriram que música clássica melhora a produção das... Então, assim, a música tem várias aplicações na vida. O que nós precisamos ser como igreja? Criteriosos, sóbrios nesse mundo perdido, com tanta informação, com tanta confusão, com tanto liberalismo, com tanto sectarismo, com tanto fundamentalismo insano, que às vezes não pensa, só proíbe, só sai cortando as coisas, jogando gente fora, e jogando elementos até da própria cultura fora, que seriam úteis, seriam resgatáveis. Então, o que o cristão precisa ser? Sábio, sóbrio, criterioso. Tem gente que deixa passar tudo, tem gente que deixa passar nada. Não, gente, vamos buscar o equilíbrio centrado na palavra. O evangelista Marcos repetiu, enfatizou bastante, o estudo, a maturidade cristã, o embasamento bíblico para fazer as coisas, para julgar todas as coisas à luz da cosmovisão bíblica, do entendimento do que é certo e errado, pela palavra de Deus. Então, se você é músico cristão, vai tocar em algum ambiente, selecione o ambiente, selecione o tipo de música que você vai tocar, selecione quais os propósitos. Você pode viver da música, você pode servir, na minha forma de perceber aqui, como um profissional lá fora, como um sacerdote aqui dentro da igreja, mas você não pode vir sujo de fora para tocar aqui dentro. Ou seja, seja limpo lá fora e seja limpo aqui dentro. Por quê? Pode se sujar dentro e pode se sujar fora. A base é ande limpo, ande com as suas roupas brancas, agradando sobretudo ao Senhor. Então, sobriedade, critério, a bem da vida cristã saudável diante de Deus, vivendo com liberdade, com autoridade, propriedade, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Você glorificará a Deus com a sua profissão e glorificará a Deus com o seu ministério. Você glorificará a Deus ouvindo coisas boas, selecionando aquilo que entra no seu coração e no seu ouvido, na sua mente. Amém. Muito bacana. Obrigado, reverendo Amaury, que nos acompanha aí, seja realmente aí uma oportunidade de reflexão. Agradeço demais o carinho do irmão. Os contatos estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá. Evangelista Marcos, 3 minutinhos também por irmão, por favor, considerações finais e uma aplicação. Eu quero dizer a todos os músicos e crentes que o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, ou seja, o próprio Deus está em nós. E quando o Espírito de Deus estando em nós, ele vai gerar uma coisa chamada equilíbrio. Quando nós temos equilíbrio, nós conseguimos discernir o que serve e o que não serve. Se eu tenho condições de exercer, se eu tenho condições de tocar na igreja e tocar fora, quem vai dizer isso é você e a ação do Espírito Santo na tua vida. Até porque o tocar fora aqui tem uma extensão muito grande, depende do que você vai tocar, né? Depende de que estilo de música você vai tocar, depende de como você vai utilizar isso. Então, o termômetro
vai ser o quê? Vai ser a ação do Espírito Santo na sua vida. E o quanto você vai deixar que ele venha exercer essa influência na sua vida, para que você tenha equilíbrio e saber, olha, eu vou tocar isso é para a glória de Deus? Não. Isso vai ofender a Deus? Opa, vai, topa então. Então, o termômetro na vida do crente para te dar o equilíbrio, para fazer com que você entenda aquilo que é o profano e aquilo que é santo, é o Espírito Santo que ele vai te orientar, vai te dizer. A música, ela tem uma influência muito grande. Por quê? Porque ela vai tocar as suas emoções, ela vai tocar o teu intelecto. E se você não tem um preparo, se você não tem uma estrutura espiritual, então eu aconselho você a não tocar. Porque você pode, simplesmente numa dessas, você pode ter um escorregão e depois ter consequências difíceis. Então, o que eu digo para você é o seguinte, você é convidado para tocar, é convidado para cantar, ore a Deus, fala com Deus, peça a orientação de Deus, peça a orientação do Espírito Santo. Não aceite, hoje o secularismo tem tomado as igrejas, nada faz mal, nada faz... Não é assim, Deus é santo. Só que Deus não tirou nós do mundo ainda, nós estamos no mundo. E não podemos condenar todas as coisas que existem no mundo. Mas é você, através da ação do Espírito Santo na sua vida, que vai mostrar para você se você deve ou se você não deve. Né? Então, você tem que aprender e a ter essa sensibilidade do Espírito Santo na sua vida, para que você entenda o que realmente cabe, né? Ou é que realmente não cabe. Porque tem coisas que cabem na nossa vida. Só que o irmão conclua, por favor, por causa do tempo. Tá. Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem. Que Deus abençoe. Amém. Eu agradeço. Obrigado. Eu peço desculpa, meu irmão, é que realmente o tempo aí passa rápido e a gente precisa encerrar o programa. Quero agradecer demais o irmão, o carinho, a atenção com o Vejam Só. Nós vamos deixar os contatos do Evangelista Marcos à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Põe aí na tela o resultado final da nossa enquete e a gente perguntou aí a sua opinião sobre um músico cristão ouvir e trabalhar, né, com música secular. 49% responderam que acham essa prática aceitável, 45% disseram que não deve ouvir ou fazer isso e 6% que não sabem ainda, não têm uma opinião sobre o assunto. A gente teve basicamente um empate técnico aí, né? Então vê que é uma temática bem polarizada ainda dentro do nosso pensamento cristão, dentro dessa cosmovisão, e é algo que eu espero que o Vejam Só consiga contribuir de alguma forma aí com você que nos acompanhou, tá certo? Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que assistiu, que contribuiu para a edição de hoje. Nós encerramos, Vejam Só, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição e aí sempre preparado com muito carinho e dedicação para você. E a nossa oração é que o programa seja bênção, que edifique a sua vida. Um forte abraço e até lá!